para ministrar e principalmente num culto que para mim é tão especial como esse de hoje, que é o culto de Pentecostes. Eu quero convidar você que trouxe a pegar a sua Bíblia comigo e abri-la em duas passagens que nós vamos ler nessa noite. A primeira se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo de número 14. Glória a Deus. Evangelho de João, obrigado, irmã. Capítulo 4 e o versículo de número 14. E logo após nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e versículo 18 também, para parafrasear esse texto. Evangelho de João, capítulo 4, verso 14, nos diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A jorrar para o quê? Vida eterna. Glória a Deus. Vamos lá, em Atos, capítulo 26 e versículo de número 18. Glória a Deus. Atos 26, 18. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 26, 18 diz assim: para abrir-lhes os olhos e os converter-lhes das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Glória a Deus. Somente esse versículo, você pode tomar o seu lugar, pode ficar à vontade. Irmãos, hoje é muito comum você ouvir e entender que existem igrejas pentecostais e igrejas tradicionais. E as pessoas associam as igrejas pentecostais a igrejas barulhentas, a igrejas que existem profecias, existem manifestação dos dons. Só que as pessoas também têm o péssimo erro de pensar que essas manifestações do Espírito só acontecem em igrejas pentecostais, como se essas manifestações fossem uma característica apenas de determinadas placas, determinados povos, determinado tipo de pessoa. E isso é uma inverdade, porque o nosso Deus, ele não escolhe pessoas para derramar o seu poder, para usar, para se manifestar. Ele não escolhe o meio específico para derramar da assunção e o mover do seu Espírito. O Senhor Jesus, ele quer se derramar sobre todo aquele que crê. Então, eu quero falar um pouco sobre essas coisas aqui nessa noite, mas antes, eu quero perguntar aqui, tem alguém aqui que não é crente ainda? Eu estou aqui, mas nunca aceitei Jesus como meu Salvador. Tem alguém aqui? Só para me ver. Ninguém, né? Todo mundo aqui já recebeu Jesus como Salvador. Então todos vocês entendem o que é o Pentecoste? Todo mundo entende o que é o Pentecoste? Porque nós vamos falar o que é o Pentecoste aqui nessa noite. Mas você entende o que é o dia do Pentecoste ou o que é o Pentecoste na íntegra? Porque o Pentecoste nada mais é do que o derramar do poder de Deus. Isso para nós. O dia do Pentecoste foi uma festa que existia 50 dias após a colheita, onde não tem nada a ver com derramar do Espírito Santo. Deus escolheu aquele dia para derramar o Espírito Santo por causa da ocasião. Estava cheio de gente e o evangelho precisava começar a ser disseminado. Então ele falou assim, já que está cheio de gente do mundo inteiro aqui, é hoje. É hoje que eu vou derramar o meu poder. Por quê? Porque o derramar do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, ela vem com um propósito. E o propósito de transformar pessoas, ganhar almas, libertar almas. Transformação do modo geral. E no decorrer da história, sempre houveram grandes avivamentos. Começa no dia do Pentecoste.
onde os discípulos estavam com medo, onde os discípulos estavam ali escondidos, onde os discípulos ali estavam temerosos pela perseguição que existia na época. Entretanto, eles estavam clamando, entretanto, eles estavam orando, eles estavam buscando. Senhor, o Senhor falou que não nos deixaria órfãos, o Senhor foi para o céu, mas falou que enviaria o teu Espírito Santo. Então nós clamamos aqui pela presença do teu Espírito Santo. Nós clamamos para que o teu Espírito venha nos pastorear, nos conduzir, nos guiar pela obra que o Senhor quer que nós venhamos a realizar nessa terra. Então, cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio o vento veemente e impetuoso e encheu todos naquela casa. E isso foi só o começo, porque no decorrer da história houveram centenas de manifestações de avivamento, de Pentecoste na história. Nós podemos pegar aqui o avivamento metodista, ali no século XVIII, onde John Wesley e Charles Wesley, tocados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, invadiram a Inglaterra com pregações que levavam o povo a se arrepender de seus pecados e experienciar o poder de Deus. Porque a Inglaterra, quando nós olhamos hoje para a Inglaterra, você lembra o quê? Da rainha da Inglaterra. Você lembra o quê? De um país rico, de um povo de nariz empinado. Agora você imagina o século XVIII. A igreja que existia ali não pregava para pobre. A igreja que existia ali não queria pregar para a classe trabalhadora. Por quê? É povo, é ralé, irmão. E a realeza inglesa não podia se misturar com a ralé. Aí chega John Wesley, movido pelo Espírito Santo, monta no seu cavalo e começa a pregar debaixo de árvore. Começa a pregar em praça. Começa a chegar para o povo que é pobre, que não tinha acesso à Bíblia Sagrada, a Espírito Santo, a dons do Espírito Santo, e chega, não, Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus quer salvar você. Inclusive, John Wesley entrou nas igrejas ricas e falou para aquelas mulheres de roupa elegante, pomposa, e falou que assim, ó, vocês é igualzinha que a prostituta que está lá na esquina para Deus. Resultado? Foi expulso de todas as igrejas da Inglaterra e teve que pregar na rua, porque você imagina, chegar para a realeza inglesa e falar, você é igualzinho as tias que está vendendo alegria na esquina? Só que ele não estava falando que a moral daquelas mulheres ali era ruim, igual aquelas outras mulheres. Eles estavam falando que elas tinham uma alma que precisava do perdão de Deus, tanto quanto aquelas mulheres que estavam lá na rua. Isso é avivamento, irmão. Isso é Pentecoste. O avivamento, ele é mudança de mente, ele é mudança de rumo. Ele não é... Pentecoste não é ficar numa perninha só, voando. Pode acontecer? Pode. Se você quiser voar aqui hoje, meu filho, ó, deixa Deus te usar e sai voando. Mas se sair voando aqui, tem que arrepender de pecado também, senão é carne. Se chegar profetizando para os outros, falando língua estranha aqui, e continua falando palavrão, carne. Tem nada de Espírito Santo aí. Coisa de sua cabeça. Ou então o capeta. Que o capeta também, ele é bom, meu filho. Ele é bom nos Pentecostes. Ele chega aqui, ó. Capeta, você acha que ele não sabe? Ele sabe. Tá cheio de gente nas igrejas voando com o braço aberto aí, cheio do cão. O verdadeiro Pentecoste é quando ele tira uma pessoa que está no inferno e coloca ela no céu. O verdadeiro avivamento é quando ele pega uma pessoa que é grossa, mal educada, insubmissa, e faz que ele mude o seu padrão moral, e faz com que ele mude a sua percepção da sociedade. O mundo jaz no maligno. O Senhor quer derramar da unção dele aqui hoje? Quer, você pode ter certeza. O Senhor quer batizar com o Espírito Santo aqui hoje? Quer. Você pode ter certeza. Mas para quê? Para que você seja comissionado. Para que você seja uma extensão do Evangelho na sua casa. Para que você seja um pregador do Evangelho lá no seu meio social, no seu trabalho ou qualquer lugar que você seja. Ah, pastor, mas então para me pregar o Evangelho agora, eu vou ter que fazer um curso teológico, eu vou ter que orar 3 horas da madrugada, e eu vou ter que fazer isso e aquilo. Não. Talvez Deus quer te usar para pregar o Evangelho tocando instrumento. Talvez Deus quer te usar pregando o Evangelho, limpando o banco da igreja. Talvez Deus quer te usar para pregar o Evangelho sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um bom filho. Talvez Deus quer te usar para pregar o Evangelho, dando testemunho de que o Espírito Santo verdadeiramente habita dentro de você. Isso é Pentecostes e isso é avivamento. Não pode ser exterior, porque exterior é muito fácil, irmão. Se você pegar uma roupa bacana, vestir e for para o shopping comprar uma roupa, por exemplo, todo mundo vai te atender bem.
Mas se você se vestir mal, você pode ter dinheiro que for, ninguém vai nem olhar muito pra sua cara, porque exterior é fácil. Exterior você muda fácil. Agora, interior, somente aqueles que querem o verdadeiro avivamento, que querem o verdadeiro Pentecoste, que entendem verdadeiramente o que é mudança de vida. Nós podemos pegar aqui, como diz, várias passagens. Nós podemos aqui observar na Rua Azusa, ali nos Estados Unidos, 1906 aproximadamente, um homem por nome William Seymour, afro-americano, um negão, vamos falar abertamente aqui, um negão nos Estados Unidos, em 1906, onde o racismo era absurdo. Deus agora usa aquele homem, e aquele homem começa a ter experiências espirituais e místicas, como falar em outras línguas, ser batizado com o Espírito Santo. Deus começa a usar o negão para curar os brancão. E o que acontece? Houve uma mudança cultural naquele povo. Aquele povo que era segregado, um que se achava melhor que o outro, agora começa a frequentar os cultos do irmão William Seymour. Por quê? Porque Deus não está preocupado se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou pobre, se eu sou rico. Deus não está preocupado se eu sei usar muito bem a língua portuguesa, ou se eu chamo Deus de Deuso, se eu ganho 1 salário mínimo, ou se eu ganho 10 salários mínimos. Deus está preocupado se você vai abrir seu coração para Ele entrar, fazer morada, transformar e te usar. Deus está preocupado se quando você ouvir o chamado, você vai abraçar o chamado. Porque o chamado, ele é abraçado por pessoas da elite, sim. O chamado, ele é abraçado por pessoas intelectuais, sim. Só que ele também é abraçado por pessoas simples. Ele também é abraçado por pessoas indoutas. O chamado é abraçado, por quê? Porque Deus, meu irmão, Ele não está preocupado com classe. Nosso dinheiro, nossa capacidade intelectual não impressiona a Deus. Impressiona um coração quebrantado, aberto, disposto. E esse William agora, que ele é cheio do Espírito Santo, ele que dava ênfase nos dons do Espírito Santo, como cura, como libertação, o chamado da vida dele, ele influenciou o movimento cultural dos Estados Unidos. E a gente fica pensando que Pentecoste é só vir para a igreja, rodar no manto. Não, eu vou fazer um jejum aqui agora, porque quando eu chegar lá na igreja e Satanás passar na minha frente, eu vou catar ele pro chifre e vou dar nele os bicudos e o pau vai quebrar no lombo do cão. Hoje o culto vai ser fogo. E o Satanás, tomara que pareça uns demoniados lá na igreja hoje, que eu tô doido, que eu quero agarrar ele no... A gente acha que Pentecoste é isso. A gente acha que ser cheio do Espírito Santo é exterior, mostrar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: como pode uma sociedade ser cheia do Espírito Santo e a corrupção não para de crescer? Como pode uma sociedade desconhecer e amar Jesus, só que o padrão moral continua caindo? Diz para mim, como pode? Como pode uma nação do tamanho do Brasil se denominar cristã na sua maioria e o adultério continua nadando de braçada? Hoje chegou um irmão lá em casa lá, usado das revelações profundas, que não sei o quê. Aí, conversando com ele, brincando, ele falou assim: não, é porque eu sou sagitariano. Eu falei: como é que é? Você é crente e sagitariano? Não, tem alguma coisa errada. O crente, seguindo o signo? Peraí, eu sigo a Bíblia ou japonês, chinês, sei lá o que é signo do zodíaco? Então nós vemos as pessoas falar que amam Jesus, mas ninguém se interessa em ler a Bíblia para conhecer Jesus. Ninguém se interessa em ser cheio do Espírito Santo a ponto de mudar a cultura do ambiente em que está inserido. Então, irmãos, é necessário que nós venhamos entender o que é verdadeiramente o Pentecoste. Esse William Seymour, ali na Rua Azusa, ele instruiu 2 irmãos por nome Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 suecos que tiveram contato com ele. Passados-se alguns anos, eles chegaram aqui no Brasil e fundaram a que nós conhecemos hoje como a Assembleia de Deus. Se você vê o irmão simplesinho no meio da favela da Rocinha, estendendo a mão, caindo demônio para todo lado, pastor entrando em presídio, aqui em Minas Gerais também tem, pastor entrando em presídio, estendendo a mão, libertando pessoas saindo da droga, pessoas saindo do adultério, pessoas saindo da macumba, pessoas saindo da homossexualidade, a pessoa sai do pecado por causa de um povo que não sabe falar direito, mas você vai no supermercado e está de terno com a Bíblia debaixo do braço. Você vai lá na praça do encontro com o sol quente e está de terno com a Bíblia debaixo do braço. Você vê que povo, a gente olha assim e fala assim: esse povo é doido.
Mas você vê esse povo que quando ora, Deus responde, é porque há pouco mais de 100 anos atrás, chegaram 2 suecos aqui no Brasil e começaram a colocar aqui a boca no trombone, literalmente, e pregar o evangelho. E o evangelho que era pregado nessa época, não era o evangelho de vem para a igreja que Deus vai restaurar seu casamento. Não é vem para a igreja que Deus vai te dar uma empresa. Não é vem aqui e faz um voto aqui de R$1.000 que Deus vai honrar a sua causa. Não, é o evangelho de que você nasceu condenado ao inferno, mas Deus me levantou para abrir os seus olhos e tirar você das trevas para a luz, de Satanás para Deus, do inferno para o céu. Arrependa-se. Esse é o verdadeiro evangelho. E quando nós pegamos a história para conhecer a história de Daniel Berg, para ler sobre o Gunnar Wingre, nós vimos que tinha um presbítero lá na igreja dele, que certo dia ele estava glorificando a Deus, porque ele tinha banana com farinha para comer e sair para evangelizar. Hoje, se uma pessoa chega para nós aqui e come banana com farinha, a gente pensa que ele está na prova. Ele está em pecado. Não, você está doido? Comer banana com farinha? Esse aí está na prova. Deus está provando ele por algum motivo. Mas o irmão estava glorificando. Aleluia! Eu tenho banana com farinha para comer e sair para evangelizar. Por quê? Porque essas pessoas, elas poderiam até ser incluídas ali no livro dos heróis da fé de Hebreus. Pessoas das quais esse mundo não era digno. Por quê? Porque eles entenderam o que era o Pentecoste. Eles entenderam na íntegra o que é ser usado por Deus. Hoje eu vou chegar aqui na igreja e vou falar assim: Senhor, eu estou determinando a minha vitória porque eu não aceito Satanás entrar na minha vida. Eu não aceito, meu pai, a derrota dentro da minha casa. Eu não aceito, meu pai, passar por essa situação. E não aceito o desemprego. E não aceito a enfermidade. E não aceito ser do quê? A gente está parecendo o Kiko, do Chaves. Não, Kiko. E não aceito isso, não aceito aquilo. Irmãos, eu sempre prego que servir Jesus é furada. Furada. Se você está querendo uma vida boa, não inventa de ser crente, não. Fica no mundo. Por quê? Só vem para a igreja quem entende o Pentecoste. Porque tem umas certas igrejas, principalmente de cunho neopentecostal, que fala: venha e Deus vai estar nessa noite te abençoando. Mas a Bíblia fala assim, ó: vós sereis perseguidos por amor ao meu nome. Mas aí você vai na internet e tem pastor assim: vem pra cá que Deus vai restaurar sua família, seu casamento, e vai tirar não sei quem da droga, e vai tirar, e vai fazer. Mas aí eu vou para a Bíblia e falo assim, ó: vós sereis odiados por todas as nações, vós sereis perseguidos e mortos. Você, para me seguir, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Vem para cá que você vai prosperar. Ser fiel até a morte. Bíblia. Dar-te-ei a coroa da vida. Então quer dizer o quê? Quando eu olho para a Bíblia, o que é Pentecoste? O que é conversão? O que é arrependimento? É um chamado para a morte. Literalmente. É um chamado para tomar o tapa na cara e virar outra face. É um chamado para ser injuriado porque você é quadrado, porque você não bebe, porque você não trai a esposa, porque você não usa droga, porque você é homofóbico, porque você é isso, é aquilo, e você faz o quê? Calado. Tudo por amor a Jesus. Ou seja, nós somos, a própria Bíblia fala que nós somos colocados para o mundo como espetáculo. As pessoas vão rir de mim, vai rir de você por causa da nossa fé. E nós vamos fazer o quê? Calado. Porque a vingança pertence ao Senhor. Ou seja, esse negócio de servir Jesus parece que não compensa. Mas para quem entendeu o avivamento, para quem entendeu o Pentecoste, é você que é a pessoa que fica zombando, vai chamar quando ele tiver com luta dentro da casa dele. É você que a pessoa vai recorrer quando ele precisar de uma libertação e ele vai correr atrás de você, porque você pode ser quadrado, você pode ser homofóbico, você pode ser o retinho, o santão, mas você é cheio do Espírito Santo. Você tem uma vida na presença de Deus. Agora, se eu chegar aqui, como já passei por várias igrejas pregando, fazendo a mesma pergunta: quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Todo mundo levanta a mão. Agora, a sua vida hoje, cheia do Espírito Santo, não tem nada a ver com eu ter preparado essa palavra hoje à tarde lá em casa. Você sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, renovado, batizado com o Espírito Santo, cheio da glória do céu, não tem nada a ver se eu jejuei hoje para pregar essa palavra, não tem. Tem a ver se você fez isso. Aí não precisa responder, mas pensa. Qual foi a última vez que você fez um jejum para Deus? Qual foi a última vez que você tirou 1 hora para ler a Bíblia? Qual foi a última vez que você se interessou em crescer na fé? Porque nós queremos o Pentecoste.
mas nós queremos que o irmão traga o Pentecoste para nós. Não é eu que vou trazer Pentecoste para ninguém, é Jesus. Então você tem que pagar o preço a Jesus. Você tem que pagar o preço para o céu. É necessário que nós venhamos entender, meu irmão, essas coisas. E quando esses irmãos Daniel Berg e Gunnar Wing, ali em 1911, fundaram essa igreja, o que eles conseguiram aqui? Problema para a cabeça. Porque a igreja que existia aqui no Brasil era batista. Batista tradicional. Falar língua estranha era um problema absurdo para eles. E essa igreja que recebeu aqueles dois missionários, o que ela fez? Some daqui, porque nós não estamos acostumados com esse negócio de língua estranha, batismo, espírito, fogo. Não, nós não queremos isso aqui não. A nossa igreja não precisa disso. E coloca aqueles irmãos para lá. E aqueles irmãos que ainda não falavam bem ali o português, não dominavam muito bem a cultura nossa, e nem as doenças. Se você pega a história deles, eles pegaram malária, eles pegaram doenças de todo tipo que vocês pensar, porque na Suécia não tem as doenças que aqui tinha, eles não eram vacinados. Aí chega aqui, por amor a Jesus, lá no Pará, aquela selva lá, cheia de bichos, cheia de doenças, de todo tipo que você pensar. Olha as ideias, olha o que é servir Jesus. Lá no Amazonas, você cai no rio tem jacaré, você sai tem onça, você sobe na árvore tem sucuri. Olha onde que eles foram se meter. Mas estavam ali, guardando a palavra, pregando o evangelho. Então, eles começam ali a pregar o evangelho na casa de quem aceitava, começam a pregar o evangelho na rua, começam a evangelizar. Então, a história vai nos dizer que houve uma mulher, presta atenção aqui, irmão, houve uma mulher por nome Celina de Albuquerque, que ouviu a mensagem dele, falando assim, ó, Jesus batiza no Espírito Santo, da mesma forma que batizava ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, Jesus batiza hoje também com o Espírito Santo. Então aquela mulher ouviu que negócio assim e falou, batiza com o Espírito Santo? Ter dom, falar língua estranha, curar enfermo, expulsar demônio? Eu quero esse trem. Eu vou querer, ué. Você está doido? Eu, falha, pecadora, ser cheio do céu, já topei, eu quero isso para mim. E começa a clamar. E lá, Senhor, me batiza com o teu Espírito. E Senhor, me batize em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Um belo dia ela começa a orar às 10 da noite no seu quarto. E Senhor, me batiza com o teu Espírito. Senhor, me batiza com o teu fogo. Senhor, eu quero essa unção. Senhor, o que aqueles irmãos lá pregou, eu quero. E 11 horas da noite ela está orando. E meia-noite ela está orando. E 1 hora da manhã ela está orando. E 2 horas da manhã ela está orando. 3 horas da manhã, houve um grande estrondo no quarto daquela mulher. O céu desceu. Ela que estava de joelhos se coloca em pé, pulando, começa a falar em outras línguas. Jesus batiza a primeira mulher com o Espírito Santo em solo brasileiro. E o resultado é o que nós podemos ver hoje. Em qualquer cidade que você vai, em qualquer esquina que você vai, tem uma Assembleia de Deus que é a mãe de todas as igrejas pentecostais aqui no Brasil. Por quê? Porque 2 homens que estavam lá na Suécia, em um país de primeiro mundo, aceitaram o chamado para deixar uma vida rica, estruturada, para vir para um país pobre, subdesenvolvido. Por quê? Porque eles entendiam que a maior riqueza não é estar com dinheiro no bolso, não é ter fama no meio social, mas a maior riqueza é ter o nome escrito no livro da vida, é ser cheio do Espírito Santo, é entender o que é Pentecoste, é cumprir aqui o chamado divino. Então, meu irmão, nessa noite, o verdadeiro Pentecoste virá sobre a sua vida quando você entender que ele só virá para a sua vida quando você entender que ele vem por um propósito, que ele vem por um chamado, que ele vem com um motivo. E o motivo é o quê? Pregar o evangelho. O motivo é o quê? É dizer que Jesus salva. O motivo é o quê? É dizer que Jesus liberta. É dizer que Jesus vai voltar. É dizer que Jesus, meu irmão, ele entra dentro de um homem que é pequeno e faz dele grande, porque a grandeza está em Deus. Deus escolheu derramar os seus tesouros em vasos de barro, para que a grandeza dele estivesse no poder dele e não em nós. Agora eu começo a entrar na mensagem, porque eu acho que eu já deixei muito bem claro aqui para você o que é Pentecoste, o que é avivamento, o que é o poder de Deus e qual que é o poder desse avivamento, desse Pentecoste. Nós pegamos uma mulher que tem uma vida sentimental duvidosa, e a Bíblia vai dizer isso. Jesus estava andando próximo a Samaria, e ele chega para os discípulos e fala assim, vai buscar um pãozinho para nós ali, vai, e dispensa, porque para determinado grupo de pessoas, um crente falar com determinado grupo de outras pessoas é escândalo. Então Jesus falou assim, não, esses aqui é novo convertido, eles não estão preparados para essa conversa, vai buscar comida. E quando os discípulos foram buscar comida, Jesus vai lá na mulher. A mulher já olha para ele e fala assim, o senhor, judeu, falando comigo, samaritana? Quer dizer, o senhor que é o santão, o senhor que é o povo de Deus, falando comigo, demoniada? Falando comigo, mulher sem valor?
É isso que ela queria dizer. Porque o judeu nem cumprimentava o samaritano. Porque o samaritano comia carne de porco, então para ele já era um absurdo. Então poderia ali ser qualquer coisa, menos salvo. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim: ah, mulher, vai lá, chama seu marido. Irmão, Jesus tocou na ferida. Hoje em dia, a gente tem que ficar tomando cuidado com o que a gente fala. Ai, não fala sobre pecado, não. Não fala sobre isso aqui na igreja, não. Vá para o inferno, irmão. O pregador que tem medo de pregar contra pecado, eu vou pregar contra o quê? Ué, eu sou um pastor, estou aqui para direcionar o povo para o caminho do céu. O pai que quer educar seu filho e tem dó de dar nele uma correada, você está criando um monstro. Você está com o dózinho de dar uma chinelada no seu menino, ele vai apontar o dedo no seu nariz mais tarde, aí eu sei que vai tomar uma correada do seu próprio filho. Te apruma não para você ver. Jesus chega e toca o dedo na ferida que é a mulher, vai lá, chama seu marido. Ela olha para ele e fala assim: eu não tenho marido. Ah, eu sei que você não tem, já teve 5. E esse que está agora também não é seu? O senhor é profeta. Bem vejo que o senhor é profeta. Ah, eu vim aqui, que tem gente falando que tem que adorar em Jerusalém, tem gente que fala que é no monte. Ah, mulher, eu não estou preocupado quem adora em Jerusalém, eu não estou preocupado quem adora no monte, eu não estou preocupado com quem ora na igreja, eu não estou preocupado com quem ora no trabalho, eu não estou preocupado com quem ora no quarto, eu estou preocupado com quem ora. Eu quero ouvir quem ora. Jesus quer ouvir quem o busca. Jesus quer ouvir quem se arrepende de seus pecados e busca ter uma vida de comunhão com Ele. Os verdadeiros adoradores, é chegado o momento, agora, que o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que é espírito e em verdade? Eu estou clamando a Deus aqui, mas a minha mente está assim: Senhor, eu sou pecador, preciso que o Senhor me liberta. Eu estou clamando a Deus na igreja, bonitão, cheiroso, com o cabelo, que não é meu caso, né? O cabelo arrumadinho, mas eu estou aqui assim: oh Senhor, eu sou tão falho, meu Pai, me liberta e me usa para a honra e glória do Teu nome. Porque tem pessoa que chega assim: Deus, eu determino vitória. Tem gente que vem na igreja para buscar a bênção, não vem para oferecer um culto a Deus. Não, nós viemos aqui para oferecer um culto a Deus, e receber a bênção é uma consequência. Mas Deus pode nos abençoar ou não. Mas Ele continua sendo Deus, eu continuo sendo salvo, continuo tendo nome escrito no livro da vida. Mas nesse mundo nós teremos aflições, e está tudo bem. Então Jesus fala para aquela mulher assim: ó, ah, eu busco agora os adoradores que me adoram em espírito e verdade. Ah, mas eu tenho que tirar água aqui, que sei do quê? Ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que está aqui diante de você, é você que ia me pedir, e eu lhe daria uma água que se faria no seu ventre uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Aí eu vou conversar com os peça rara dos testemunhos de Jeová, eles vêm falar para mim assim: mas os dons era só para a época dos apóstolos, é só no período da igreja primitiva. Mas aí eu vou e leio aqui, ó: e essa fonte se fará e essa água se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eterno. Eterno. Aí eu pego Hebreus 13:8, diz: Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como é que é só para a época dos apóstolos? Como que é só para a igreja primitiva? O Pentecoste é para mim. O Pentecoste é para você. Pentecoste pode voar, abrir braço na igreja? Pode. Mas isso é muito pouco perto do verdadeiro sentido de o derramar do Espírito Santo. Isso é muito pouco perto do que Deus quer fazer verdadeiramente na sua vida. Muito pouco, muito pequeno. Então aquela mulher fala assim: Senhor, me dá de beber dessa água então, para eu não poder voltar aqui. E Deus se revela para aquela mulher. Deus se revela para aquela mulher através de Jesus. E quando aquela mulher compreende quem é que estava diante dela e o que Ele já tinha feito na vida dela, porque quando uma pessoa está diante de Jesus, é impossível que ela não seja transformada, é impossível que ela não seja ali de alguma forma tocada profundamente. Aquela mulher sai para casa, volta para casa a pedido de Jesus e começa a falar todas as maravilhas que Deus havia feito na vida dela. Olha para você ver, uma mulher que possivelmente acordou deprimida, uma mulher que acordou ali com seu autoestima lá embaixo, uma mulher que era acostumada a ser usada, era acostumada a ser colocada de lado, era uma mulher acostumada que as pessoas olhando para ela e torcendo o nariz. Porque aqui, ó, para as irmãs aqui, ó, vou perguntar para as irmãs aqui, ó, tudo bonitona, cheirosa, só não é mais bonita e mais cheirosa do que a minha, né? Mas
toda bonitona e cheirosa. Se chegar uma mulher aqui na igreja fedendo aqui, ó, com as roupinhas esquisitas, você vai lá abraçar ela? E se você souber que ela pega um em cada esquina aí, ela tem um, você olha para ela com um olhar de admiração? Ou você olha para ela assim? Seja sincero, irmão. A sociedade, do modo geral, olha para esse tipo de mulher com bons olhos. A mulher que todo mundo sabe. Nós crentes vamos fazer assim, ó. Essa aí está cavando para ela mesmo cair. Essa aí está caçando. Uma hora uma mulher vai pegar ela e vai arrebentar ela. Mas a azar é dela, ela está caçando. Não é assim que a gente pensa? É assim, irmão, que a gente pensa. A sociedade não quer, a sociedade não aceita, a sociedade não admira uma mulher que tem homem em cada esquina, não. E essa mulher já estava aqui, diante de Jesus. Aí Jesus falou o quê? Vagabunda, some daqui. Não, Jesus foi lá, tocou na ferida, curou a ferida e enviou aquela mulher para que ela pudesse ser uma missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, ó. Vamos ler o que diz o texto aqui, ó, para que nós tenhamos uma compreensão maior. E nisto vieram os seus discípulos. Ó, ele disse, ó, eu sou Jesus o que fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum homem lhe disse o que tu procuras, ou que por que tu falas com ela. A mulher então deixou seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens, vinde, vede, um homem me diz todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Aquela mulher que acordou sem autoestima, aquela mulher que acordou rejeitada, agora ela vai dormir como uma missionária, como uma pregadora do Evangelho de Cristo. Chegou um homem para mim ali e me entregou minha vida, falou comigo o que eu tenho passado, falou para mim do que ele tem para mim. Ele não é o Cristo? Esse é o Cristo. A mulher se tornou uma pregadora no primeiro contato que ela teve com Jesus, e agora nós pegamos aqui em contrapartida, ó, mulher simples, mulher rejeitada. Agora nós pegamos um homem que já era extremamente importante aqui na cultura judaica, um homem que ele perseguia cristão, por quê? Porque ele achava que ele estava fazendo a obra de Deus. Paulo, aqui no texto que nós lemos, ele estava se defendendo porque os judeus queriam tirar a sua vida. E acusando ele de quê? Causar bagunça, causar ali o desconforto para o povo. Mas nós observamos aqui que Paulo fazia. Era um homem extremamente estudado, extremamente capacitado, mas estava matando crente. Estava aprisionando crente, estava consentindo na morte de vários cristãos. Por quê? Porque a religião faz o quê? Mata. A religião, a religiosidade, ela mata. Você pega o judeu, você pode conversar com ele o que você quiser. Se na primeira oportunidade ele vai arrancar sua cabeça. Se você falar para ele de Cristo, ele vai arrancar sua cabeça. Ele vai encher o corpo de bomba, vai explodir, pessoal muçulmano, pessoal do Islã. Ele não adianta você conversar com ele. Jesus é o Cristo. Inclusive, se você falar para ele que Jesus é o Cristo, na hora ele vai querer te matar. Uma certa feita, nós recebemos lá na igreja um irmão que veio do Egito testemunhar. E tinha um irmão que era do Líbano, que estava interpretando lá, traduzindo o que ele estava falando. Ele falou que quando ele recebeu Jesus, lá não tem pregador e pastor. Tem, mas escondido, porque para você ouvir de Jesus lá, tem que ser escondido. Que se você chegar na rua e falar assim, ó, Jesus te ama, ele vai te matar na hora. Então o próprio Cristo chega para várias pessoas lá, se revela e prega para eles. Aí ele falou que quando ele converteu, a esposa dele foi estuprada por 30 homens na frente dele. Ele apanhou várias vezes, as pessoas querendo que ele negasse o Cristo. Então ele fugiu de lá e veio para o Brasil e passa de igreja em igreja testemunhando. Então, irmão, você vai falar para uma pessoa dessa que sofreu o que sofreu, que a religião é boa? A religião mata, mas Jesus liberta e transforma. Esse Paulo aqui que havia consentido na morte de várias pessoas, esse Paulo que achava superior aos cristãos, porque tinha estudado, porque havia crescido aos pés de Gamaliel. Esse Paulo agora, meu irmão, ele vai no caminho de Damasco e tem um encontro com Jesus. Quando ele estava viajando para matar mais crente, quando ele estava viajando ali para aprisionar mais crente, quando ele estava viajando para tentar abafar o crescimento do Evangelho, esse Paulo teve um encontro com Jesus, onde ele mesmo descreve que a luz que veio sobre a vida dele era mais brilhante do que o próprio sol. Jesus ali joga ele no chão e fala com ele em língua hebraica: Paulo, por que você está me perseguindo, Paulo? Para de perseguir meu povo, Paulo. Quem é você? Quem é você? Eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues.
Jesus não falou assim, ó, eu sou o Deus do povo que você está matando. Eu não sou o Deus do povo que você está perseguindo. Jesus disse a ele assim, eu sou Jesus a quem tu persegue. Ou seja, quando alguém persegue você, quando alguém se levanta contra você, é contra o próprio Deus que elas estão se levantando. Se você prega o evangelho, se você faz a obra de Deus e o Senhor e alguém se levanta contra você, é contra o próprio Deus que as pessoas estão se levantando. Então Paulo ali recebe aquele chamado, ouve aquela voz e ele cai cego e fala assim, ó, agora você que é o bichão, você que é criado do pé de Gamaliel, você que é o teólogo, você que mata, você que prende, você que faz e acontece, agora Paulo, você vai receber uma visita desses pequenininhos, que não é letrado, que não tem doutorado, que não foi criado numa faculdade teológica igual você, e você vai receber uma visita dele, e ele vai estender a mão sobre você, e Deus usa um homem que vai lá e põe as mãos sobre ele, e a cegueira dele sai na hora. Paulo agora abraça o evangelho, Paulo agora abraça o Espírito Santo, e começa a pregar, e se torna o maior missionário e escritor que nós temos aqui no Novo Testamento. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo, eu busco trazer muita informação aqui dentro das minhas ministrações, para que haja uma nitidez naquilo que você está buscando. Não sai da sua casa e vem para a igreja assim, eu vou lá que o pastor vai pôr a mão na minha cabeça e o fogo vai cair. Não, não, não. Primeiro tem que encher o vaso, para depois vir aí com a presença do Espírito Santo. Então Paulo agora, ele entende isso aqui e começa a pregar. E Paulo prega aqui, e chega ali na Macedônia, e começa a andar pela rua. E vem uma menina e fala assim, ó, isso aqui é homem de Deus, isso aqui é homem de Deus, só que era espírito de engano. Paulo agora estende a mão para aquela mulher e fala, sai em nome de Jesus. Aquela mulher cai endemoniada e fica liberta. O que é que Paulo recebe? Cadeia. Paulo agora é lançado para a prisão porque pregou o evangelho. Aquele que perseguia se torna perseguido. Aquele ali que matava, agora ele é jurado de morte. Então o que acontece? Paulo agora não busca ali nas suas próprias mãos, não busca na força do seu próprio braço. Paulo começa a orar, Paulo começa a cantar, e diz a Bíblia que à meia-noite ouviu-se um clamor, e os terremotos, veio um terremoto do céu, e quebrou aquelas cadeias ali, e todos foram libertos, inclusive o próprio Paulo. Mas Paulo não fugiu com medo. Paulo ficou quieto ali e chegou para o carcereiro que estava prestes a tirar sua vida, falou, não faça isso com você não, meu filho, não faz isso com você não. Então aquele carcereiro falou assim, eu vou morrer agora, os presos fugiram tudinho, que estavam sob a minha responsabilidade, o que eu vou fazer para me salvar? Paulo fala para o carcereiro e diz assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eles foram para a casa do carcereiro, pregaram o evangelho ali para aquele povo, e diz a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo caiu sobre a vida de toda a família daquele carcereiro. Meu irmão, o avivamento, ele vai encher você, para que você saia para esse mundo afora, enchendo outros vasos. Como ali em 2 Reis, ali, quando foi multiplicado o azeite da viúva, um vaso foi cheio do azeite, e aquele vaso foi vertendo em outro, e outro vaso foi sendo cheio, outro vaso foi sendo cheio, outro vaso foi sendo cheio. Você vem aqui na igreja para receber algo do céu, algo da palavra de Deus. Para quê? Para sair, para ir fora, levando esse algo, levando esse diferencial, levando essa porção dobrada, levando esse refrigério, levando esse alívio para a pessoa que está sofrendo. Tem tanta gente que está aqui hoje, talvez, mas que está aí fora, que está rindo, mas por dentro está quase morrendo. Tem tanta pessoa que está rindo por fora, mas por dentro ali já está com vontade de tirar sua própria vida. Está com problema em casa, está com problema com o filho, está com problema de desemprego, está a ponto de desistir, e você tem alimento para essa pessoa, você tem algo da parte de Deus para entregar para essa pessoa. Então o avivamento é para que você entenda isso. Você não está aqui para que Deus fique olhando para você como um pet. Ah, meu petzinho, que lindo, vou fazer um carinho nele. Não, 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 não. Você está aqui como uma extensão do braço do Senhor. Você está aqui como um braço do Evangelho para alcançar novas vidas. Você está aqui, meu irmão, nesse mundo com um propósito. E o propósito é de ganhar almas para Jesus, de servir a Jesus, de andar na presença de Deus. Como Paulo cumpriu esse chamado. E Paulo agora começa a prega para cá, e prega para lá, e prega para cá, e prega para lá. E eles armam uma armadilha para Paulo, e eles colocam Paulo em situações absurdas, e Paulo começa agora a fugir daqui, e foge para lá, mas para onde ele foge, ele prega o evangelho, para onde ele vai, ele prega o evangelho, e o povo tenta matar Paulo e não consegue, e dá pedrada em Paulo, e açoita Paulo, e prende Paulo, e nada para o Paulo, nada para o Paulo. Irmão, há muitos anos atrás, mais ou menos aí uns 15, 18 anos atrás, eu estava numa igreja, era festa do ciclo de oração, igreja lotada. E o pregador pregando, e cantor cantando, e o fogo caindo. E tinha uma irmã
do lado de outra irmã. E uma irmã estava com um bebê de colo, igualzinho os irmãos que apresentaram seus filhos aqui. E Deus toma essa outra irmã com o espírito de profecia e fala com essa irmã que estava com a criança a seguinte palavra: Deus manda te dizer que se você não se consertar, Ele vai tocar naquilo que você mais ama. Para a mãe, o que mais a mãe mais ama? Claro que é o filho. E isso qualquer pessoa pensaria. Mas depois do que ela fez, eu já duvidei. Porque ela jogou o filho no colo da outra irmã, de forma agressiva. Você vai pegar um bebê e jogar? No meio do culto, lotado. Jogou o bebê e pulou de porrada na cima da outra. Teve que parar o culto. Os pregadores pregando e o fogo caindo, e as irmãs de unhado e chave, cabelo bagunçado, no meio da igreja. Eu fiquei assim, falei, não estou vendo isso não. Porque recebeu uma palavra. Então, meu irmão, inúmeras vezes, quando você leva uma palavra para alguém, o que você recebe é agressividade. E Paulo recebeu isso por inúmeras vezes no seu ministério. Mas, por isso que eu estou te falando, quem entende o evangelho, pregar parece furada. Porque o que você não vai receber aplauso não, irmão. É muito bom eu chegar para o irmão aqui e falar, seu irmão, Deus manda te falar que a chave já está na sua mão. Ô irmão, Deus manda te falar que a enfermidade já acabou. Ô irmão, Deus manda eu falar para você que Ele está entrando lá na sua casa agora. É muito bom. Agora, como eu, em 2008, cheguei para um jovem e falei com ele assim, ó, Deus manda te dizer que a sua cova já está aberta, viu? Conserta agora, senão Satanás vai te levar. 16 anos. Você quer voltar para Jesus agora? Aí o João falou assim, eu não sei. Na mesma semana deram 3 tiros no peito dele, viraram gasolina em cima e riscaram fogo na frente da mãe dele. E a mãe dele puxando ele para o pé, mas já estava morto. E a mãe dele era ovelha minha. Chegando eu no velório, a mãe dele abraçada. Ô meu filho, levanta aí, vamos embora jantar. Ô meu filho, levanta aí, vamos embora meu filho, vamos embora. A ficha não tinha caído, que o filho dela estava morto, que teve a oportunidade de voltar para Jesus, mas morreu sem a salvação. Por quê? Porque profeta não tem valor. Jovem, 16 anos, largar os copão, largar o chá, largar as baladas, largar o raio? Não, ó que eu tiver velho eu vou para a igreja. Nunca mais ele vai para a igreja. Nunca mais. E quando eu cheguei lá, a mãe dele olha para mim e fala, ô meu filho, o pastor chegou, vai orar para você, nós vamos embora. Eu? Deus não me levou na casa dele para entregar a mensagem? Agora, depois que ele não deu crédito à mensagem, irmão, quando Jonas caiu dentro do mar ali, que foi engolido pelo grande peixe ali, ele teve sorte que Deus tinha um propósito na vida dele, a misericórdia trouxe ele de volta. Porque depois que lançou no mar, acabou. É hoje que nós precisamos receber Jesus como Salvador. É hoje que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. É hoje que nós precisamos abandonar uma vida de frieza espiritual, uma vida de quem não ora, uma vida de quem não lê a Bíblia, uma vida de quem não busca, uma vida de quem não se arrepende, uma vida de quem não pede desculpa, uma vida de quem não perdoa. É hoje que nós precisamos abrir mão das coisas pequenas desse mundo e abraçar as coisas grandes do céu. Porque quem libera perdão, quem pede perdão, não é porque é pequeno, não é porque é bobo, não, é porque entendeu o evangelho, é uma pessoa que já evoluiu espiritualmente, é uma pessoa que quer Deus acima de qualquer coisa. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos aborrecidos, nós somos pequenos, mas nós precisamos de Jesus, nós precisamos de avivamento, nós precisamos de Pentecostes, nós precisamos da palavra, mas é necessário que o Senhor Jesus, além de ser o nosso Salvador, Ele também seja nosso Senhor, e o Senhor manda e o servo obedece. O Salvador salva. Ah, meu Deus, eu estou doente, me salva. Ah, Senhor, eu vou morrer, me salva. Mas o Senhor manda. Quando o patrão de vocês chega aqui e fala assim, faz isso. Você fala assim, vou nada? Quem faz isso? Você pode não estar gostando, por dentro você está, esse cara é folgado. Mas você vai e faz. Porque senão você vai ser demitido. Mas quando Jesus nos pede algo, ah, Senhor, Tu sabe todas as coisas. E sabe mesmo. Por isso que o inferno está cheio de gente que conhece o evangelho. Não sei se alguém teve oportunidade, vai no presídio, esse trabalho missionário que tem aí, e começa a cantar um louvor lá para você ver. Os presos tudo canta com você. Ou seja, eles conhecem os louvor, conhecem o evangelho, e está tudo preso. Matou, traficou, fez um monte de coisa ruim. Conhecer o evangelho, meu irmão, não vai mudar muita coisa na sua vida não.
Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes dessa palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos com falso discurso. Sabe todas as coisas, Deus? Não vai nessa não, meu irmão. Não vai nessa não. O avivamento ele pode começar aqui hoje nessa igreja. O avivamento pode começar hoje na sua casa. O avivamento pode começar dentro de alguns minutos, quando nós começarmos a orar. O Espírito Santo pode ser derramado aqui em nossas vidas hoje, aqui, no dia 30 de novembro de 2025, pode começar uma nova história na sua vida, mas é necessário que você é o embaixador do céu, você conhecer, você ter ciência de que você é o embaixador do céu aqui na terra. O que é o embaixador? É uma pessoa que pertence a outro país, mas está num país estrangeiro, representando negócio do seu país original. Ou seja, você que é o embaixador de Cristo, o embaixador do céu, você é do céu, mas está aqui nessa terra, representando o propósito do alto, do céu, de Deus, da glória, do Espírito, do fogo, da unção. Você tem essa compreensão, meu irmão? Se você tem essa compreensão e você quer receber mais de Deus, você vem no culto certo, no dia certo, na hora certa, para que o Senhor te renove. Agora, se você não tem essa compreensão, você só vem como telespectador, você vai sair daqui apenas como um telespectador, vendo tudo aquilo que Deus faz na vida de outras pessoas, mas não fazendo na sua. Por quê? Porque Deus tem um chamado especial para alguns e para outros? Não, é porque tem pessoas que entendeu, tem pessoas que quer, tem pessoas que ainda não, mas hoje em nome de Jesus, dentro de alguns momentos nós vamos orar e a presença de Deus será real aqui em nosso meio. A presença de Deus será real aqui em nosso meio para curar a enfermidade. A presença de Deus será real em nosso meio aqui para renovar aquele que está fraco. A presença de Deus será real em nosso meio para encher aquele vaso que está disposto a receber. A presença de Deus será real aqui hoje. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando os discípulos pregavam, o Espírito Santo cooperava com os sinais para que houvesse credibilidade no Evangelho. Então, se eu estou pregando que tem fogo, tem que ter fogo. Se eu estou pregando que tem dom, tem que ter dom. Se eu estou pregando que tem manifestação do Espírito, tem que ter manifestação do Espírito, senão a palavra que eu prego é mentira. Eu quero que você entenda uma coisa. Uma mulher simples foi cheia do Espírito Santo e pregou o Evangelho. Um homem criado aqui numa faculdade teológica, inclusive quando ele estava sendo acusado aqui nesse versículo que nós lemos aqui pelo governador Festo, o governador olhou para ele e falou assim: Paulo, as suas letras estão te deixando doido. Eu falei: não estou ficando doido não, o que eu estou pregando aqui é o que foi pregado por Moisés e os profetas, que Jesus havia de vir, que havia de morrer, que havia de ressuscitar, que havia de salvar, que havia de operar, que havia de fazer. A mensagem que eu, pastor Ismael Rodrigues, estou pregando para você aqui hoje, é a mesma mensagem pregada por Pedro, quando o povo perguntou assim: o que eu vou fazer para ser salvo, Pedro? Cada um de vocês se arrependa dos seus pecados e seja batizado. É a mesma mensagem que foi pregada por Jesus: se você quer vir após mim, negue a sua cruz e siga-me. E esse evangelho do reino será pregado nos quatro cantos da terra. Aquele que crê e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão mortos. Se beber alguma coisa mortífera, mal nenhum vai fazer para vocês. Esse evangelho que eu estou pregando para você é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Se você pretende morar na glória, se você pretende que seu nome continue escrito no livro da vida, você precisa permitir que Jesus seja o seu Senhor. Você precisa permitir que aquele fogo arda no seu peito, a ponto de você querer falar de Jesus para todo mundo. Você precisa entender que Deus te colocou nessa terra com um propósito, e o propósito não é só ser telespectador de culto, não é só ficar esperando. Hoje eu vou na igreja porque o pastor é ungido, o pastor passou 30 dias no monte, o pastor é do fogo, o pastor revela. Hoje eu vou na igreja porque o pastor que vai lá revela. Quem revela é a palavra, inclusive pecado. Se tem pecado, não tem fogo. Se tem carnalidade, não tem Deus. Se tem aqui pecado, não tem Espírito Santo. Mas se tem renúncia, mas se tem arrependimento, então virá sobre vós nessa noite a presença de Jesus de Nazaré, para ressuscitar aquele que está morto, para renovar aquele que está caído e para levantar você com um novo chamado, meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Oh Espírito Santo, louvado seja o teu nome, aleluia. Só você que crê. Quem não crê, fica tranquilo, como eu gosto de dizer, não pavora não. Nós vamos orar aqui nessa noite, e eu não vou ser extenso. Se tiver, tem alguém que pode ajudar com o louvor aqui, irmão? Se tiver alguém para me ajudar, pode vir aqui. Se não tiver, nós vamos orar da mesma forma. Nós vamos orar aqui nessa noite, irmãos.
eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque é muito fácil numa igreja aqui, com esse tanto de gente aqui, ó, eu chegar aqui e falar assim, ó, Deus me mostra que tem uma pessoa enferma. Quem dera que tivesse todo mundo saudável, né? Quem dera, fica fácil, né? Deus me mostra aqui, ó. Não, eu vou orar, eu vou pedir ao Espírito Santo que toque em você. Ele vai tocar. Não fala nada com ninguém. Você está com, ó, presta atenção, você está com enfermidade no rim, você vai sentir o toque no rim. Ah, eu estou com enfermidade no joelho. Estou com enfermidade no joelho. Você vai sentir o toque no seu joelho. Aonde tiver a sua enfermidade, você vai sentir o toque do Espírito Santo agora. E quando o Espírito Santo tocar em você, aí você vai sair do seu lugar, vir aqui à frente, eu vou orar a seu favor. Amém? Feche seus olhos, abra seu coração. Pai, eu oro ao Senhor aqui nessa noite em nome de Jesus. Mostra para o seu povo que o Senhor está entre nós, Pai. E que em teu nome eu tenho pregado. E que a tua palavra é viva e fiel. E que o teu Espírito coopera com sinais para que haja credibilidade quando essa palavra é pregada, Senhor. Em nome de Jesus, toma esse povo aqui agora. Onde houver alguém enfermo, eu peço a Ti, visita ele agora. Toca nele agora. Toca nele agora, meu Pai. Onde houver alguém enfermo, toca no lugar da enfermidade agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que vem para a tua casa enfermo, meu Pai. Toca agora com poder e grande glória. Toca agora no local da enfermidade, meu Pai, para que ele saiba que o Senhor está tocando nele agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa pessoa que está agora, meu Pai, saiu da sua casa enfermo, toca no local dessa enfermidade como sinal de que o Senhor vai curar agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu conto 1. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu conto 2. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu conto 3. Toca agora sobre esse filho, essa filha, meu Pai, que está aqui ansioso pelo teu milagre, que está aqui ansioso pela tua presença, que está aqui ansioso pelo teu mover, Pai. Em nome de Jesus, já vem uma aqui à frente, meu irmão. Quem está sentindo tocado, vem daqui à frente agora. Quem está se sentindo tocado, sai do seu lugar e vem à frente aqui, ó. Não sentiu nada, fica quieto aí. Mas se Deus tocou em você, vem agora. Se Deus tocou em você, porque hoje é noite de milagre, hoje é noite de Pentecoste, hoje é noite de presença. Hoje é noite que o Senhor Jesus renova vidas aqui. Você que está enfermo e sentiu um toque no seu coração, na sua vida, sai do seu lugar agora e vem aqui que eu vou orar por você, em nome de Jesus. Oh, Santo Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo Deus, toma tua filha aqui nessa noite. O Senhor tocou sobre ela com um propósito nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, toca sobre o corpo físico dela agora e leva embora essa enfermidade. Porque eu falo agora com a dor, eu falo agora com a limitação, eu falo agora com o incômodo, Senhor. Vem sobre ela agora. Em nome de Jesus, ouve a minha voz de enfermidade. Pega a sua bagagem agora e bata em retirada. Em nome de Jesus, pega a sua bagagem agora e bata em retirada. Em nome de Jesus, pega a sua bagagem agora, toda enfermidade, toda dor, toda limitação. Em nome de Jesus, você não está oculta para Deus. Em nome de Jesus, ser curado, liberta pelo poder de Deus. Ser curado, liberta pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, eu ministro a cura sobre a sua vida nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, toma tua filha aqui nessa noite, Pai, ó. Toma com poder e grande glória aqui agora, Pai. O Senhor tocou sobre a vida dela. Então eu falo agora com a dor, eu falo agora com a limitação, eu falo agora com a enfermidade. Pega a sua bagagem e bate em retirada agora, ó. Pega agora a sua bagagem e bate em retirada, porque Jesus traz cura, Jesus traz renovo, Jesus traz poder, Jesus traz aqui agora nova vida. Em nome de Jesus, ser tocada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, ser tocada pelo poder de Deus. Ser tocada pelo poder de Deus. Recebe da parte de Deus a cura agora, ó. Recebe da parte de Deus a cura agora. Recebe da parte de Deus agora o renovo, a unção, o fogo, a glória. Recebe da parte de Deus o revestimento agora, ó. Em nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser curado e liberto pelo poder de Deus.
em nome de Jesus. Pai, toma o teu filho aqui nessa noite, Pai. Toca sobre a coluna dele. Em nome de Jesus, o Senhor criou cada vértebra, o Senhor criou, meu Pai, cada músculo, cada osso. Toca aqui neste momento, meu Pai. E fortalece aqui agora, meu Pai, a massa muscular, massa óssea, cartilaginosa. Em nome de Jesus, eu oro a favor da vida do teu filho e peço ao Senhor que o Senhor venha derramar sobre o teu espírito, meu Pai, levando a enfermidade em nome de Jesus, meu Pai. Eu ministro sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toma com poder e grande glória, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Oh, Santo Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Toma mais baixo um pouquinho. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui na reta final de mais uma ministração, mas eu quero convidar você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, e essa palavra falou com você nessa noite, eu quero convidar você a vir aqui à frente e retornar para Jesus. Eu quero convidar você que sai do seu lugar e vem aqui à frente retornar. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Salvador, eu quero convidar você a recebê-lo nessa noite. Porque a única forma de você ser salvo da grande condenação que há de vir para provar todos que habitam na terra, como diz Apocalipse 3:10, é se entregando para Jesus. Existe alguém que quer reconciliar ou receber Jesus como Salvador aqui nessa noite? Existe alguém aqui no nosso meio que gostaria de fazer uma aliança com o Senhor, voltar para o Senhor aqui nessa noite? Se existe alguém, levanta sua mão para me te conhecer. Eu quero orar por você. Já estou encerrando, mas eu gostaria de orar por você que quer voltar para Jesus nessa noite, recebê-lo como Salvador, fazendo uma aliança com Ele. Alguém? Quero ficar por aqui então. Quero ficar por aqui, pastor. Agradeço pela minha oportunidade. Meu irmão? Meu irmão?